Poder sentar, queridos. Bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz, o amor de Jesus esteja em todos os nossos corações. Amém? Queridos, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês para falar daquilo que Deus falou ao meu coração. Mas antes eu quero agradecer a todos aqueles que participaram lá do Projeto Vida, da feijoada. Realmente estava muito boa a feijoada, né? Quem fez, inclusive nos abençoou, foi o irmão Eduardo e também foi a sua esposa, a irmã Aide. E todos elogiaram, recebi várias pessoas falando, né, a delícia que estava a feijoada. Mas pastor tem alguns privilégios que muitas vezes acaba até nos traindo. Comi a feijoada, à noite tinha um aniversário, e fui para o aniversário, e cheguei lá, tinha churrasco, pastor. Churrasco é um problema. Aí depois do churrasco tinha pizza. O pastor não pode ficar sem comer, que senão fica chato, né? Aí depois tinha bolo. Isso já era quase 11 horas da noite. Voltei para casa e na madrugada eu tive um que chama lá no Rio de Janeiro refluxo. Aqui é refluxo, né? Mas tive um refluxo, por isso que hoje eu vou pregar um pouquinho mais devagar, sempre tomando uma água, mas graças a Deus eu estou muito bem agora. Graças a Deus. Amados, eu quero agradecer a todos vocês que de uma forma ou de outra têm orado, têm intercedido pelo Projeto Vida. Aquilo que tem acontecido no Projeto Vida, principalmente nas viagens missionárias, não é coisa de homens. Não, é impossível homens fazer o que acontece. Vocês, principalmente nas escolas, sabe que as escolas hoje há um tumulto muito grande, quando se trata de escola estadual, escola municipal. Mas, amados, quando começa a apresentação, aquele tumulto, e de repente as pessoas, os alunos, adolescentes, jovens, adultos, pessoal da cantina, parece que há assim há um temor na escola. 500, 600, até 1.200 alunos são atendidos, muitas vezes até numa só vez. Eu gostaria que todos vocês, se eu pudesse, assistisse os relatórios que eu recebo, que quando eu estou lá também estou gravando, daquilo que os professores, os diretores, prefeitos de cidade falam. Tudo isso é resposta de oração. E eu tenho um coração muito grato à Igreja Batista Alameda, pelo fato que vocês estão comprometidos conosco, através de missões, pastor Calixto, pastor Luiz Wagner e todos os pastores. Então eu quero dizer para vocês, se você ainda não fez essa viagem missionária, faça essa viagem missionária, porque pode ter certeza, primeiro, isso vai alegrar o coração de Deus, mas você vai voltar de uma forma assim, vendo a realidade lá fora. Eu digo, hoje existem muitos pregadores, existem até os pregadores de telhado, né? E eu falo assim que eu sou pregador de praça, de escola, mas principalmente praça. Eu me sinto muito bem numa praça, para fazer aquele momento, sabe, de falar do amor de Deus. É impressionante como realmente isso confirma no meu coração, em presídios, em todos os lugares que nós vamos. O que acontece, irmãos? Quando a gente está na igreja, nós temos um conforto que nós não temos esse mesmo conforto lá na escola. Nós não temos esse mesmo conforto lá na praça, ou num presídio. Mas é lá que você vê um agir profundo do Espírito Santo de Deus. Porque aqui é até
tudo acontece, e lógico, com certeza, a gente vê o manifestado do Espírito Santo de Deus, Deus agindo através da oração, através das curas e tudo, mas é muito mais propício isso mesmo acontecer. Embora eu disse que hoje a igreja está, eu não sei porquê, mas a igreja assim, a gente quase não está vendo o pessoal falar, aleluia, eu não sei o que aconteceu, pastor, né? Eu acho que eu já sei. As mulheres, cadê as mulheres? Né? São poucas as mulheres. E hoje eu estou vendo muita presença de homem, né? Mas hoje à noite, em compensação, vai ser bênção, né? Vai ser bênção mesmo. Elas vão voltar no fogo puro. Ou sabe o que o Projeto Vida cospe fogo? Nós temos uma das apresentações circense, e eu sempre digo assim: mulher tem uma facilidade de cuspir fogo. Tem. Ela não precisa, ela não precisa nem fazer muita força, né? Já está. Pastor Daniel já cuspiu fogo, né, pastor Daniel? Muito fogo. Mas parou, né? Agora, mas com certeza que a esposa continua. É verdade. Amados, numa das reuniões que nós estávamos, o pastor Luiz Agnes falou de uma gravata, vocês lembram? Da gravata, a gravata de unção, né? Uma gravata de prosperidade. Só que eu não vi essa gravata ainda. Deve ter um Bitcoin aqui, alguma coisa, né? Agora, eu tenho uma gravata que eu ganhei de um missionário, que já está com o Senhor, 50 anos no Brasil. Pastor Ralph, o Senhor já o levou. E quando ele me entregou essa gravata, ele disse assim: pastor Paulo, eu estou dando essa gravata para você conquistar as nações. Já estive em poucas, mas já estive levando a palavra de Deus. Um desses lugares que eu levei a equipe foi nos Estados Unidos. Queridos, algo assim que marcou o meu coração, porque todo americano, ele já tem aquela ideia que ele já é crente, ele já tem Jesus, ele é ensinado somente por ser um país cristão, mas eles são totalmente perdidos. E quando nós fazíamos as apresentações nas praças, os americanos choravam. Lógico, com um tradutor fazíamos o apelo, muitos deles realmente fazendo uma aliança novamente com Jesus. Então eu digo para vocês que a minha vida, sou um ex-empresário que fui promovido a ser um missionário. Nos anos 80, eu fiz o seminário lá no Rio de Janeiro, depois fiz uma reciclagem, mas eu tinha um desejo muito de ser rico. Durante 14 anos, montei uma empresa, e essa empresa prosperou. Até um dia que Deus disse para mim assim: você está no lugar errado, não chamei você para isso. Então, entendendo o chamado de Deus, e aí Deus me passou a visão, depois de algum tempo, depois de muito sofrimento, perdendo tudo. Eu só não perdi 3 coisas, o resto eu perdi tudo. Eu tinha só numa região próximo onde eu moro, só lá eu tinha 6 lojas e algumas outras que a gente estava abrindo em outros lugares. Mas eu não perdi a minha família, a minha esposa é uma bênção. Eu sempre digo que ela é louca, porque ela acreditou nas minhas loucuras. Não perdi a minha casa, Deus não permitiu que eu vendesse, fiz de tudo para vender a minha casa. Não perdi também um dos imóveis que eu tinha, que os bancos, principalmente na época, o Banco Bamerinos queria muito comprar, e Deus não permitiu. Hoje eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, e aonde é esse prédio que eu tenho, é a sede do Projeto Vida. Tudo que Deus fez, tudo que Deus permitiu, estava dentro do propósito do Senhor. O Projeto Vida já vai fazer agora, vamos completar 27 anos de existência. Irmãos, eu passaria aqui horas contando aquilo que Deus fez.
Quantas coisas aconteceram. E numa delas que marcou muito a minha vida, praticamente fui preso. Fui para uma delegacia com mais alguns missionários, por estar pregando a palavra de Deus. Cheguei a questão de 1 metro da cela. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava muito feliz. Porque aí eu disse assim, agora eu vou ser que nem o apóstolo Paulo. Mas não deu certo. Não fui preso, né? Aí me liberaram. Mas, então, a nossa atividade é uma atividade que nós precisamos muito da oração de vocês, a oração da igreja. Sempre lembre, então, estar orando pelo projeto Vida. Pastor Paulo e família, né, eu preciso muito da oração de vocês. Irmãos, fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim, Deus vai falar com você. O tema dessa mensagem, característica de uma igreja avivada. Talvez poderíamos dizer a qualidade ou as qualidades de uma igreja avivada. Você sabe que nós precisamos entender, por mais que nós admiramos muitos líderes, pastores, os próprios pastores da igreja, que são usados pelo Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos entender que nós precisamos olhar para Jesus. Ele é a nossa referência máxima. E quando eu trago para vocês essa palavra, é um dos textos que eu mais gosto, já preguei várias vezes, mas é um dos textos que eu mais gosto porque fala muito ao meu coração. Eu gostaria que realmente você pudesse entender que nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Tem aquele livro que talvez muitos de vocês já leram, se não leu, leia. O que faria Jesus em meu lugar? É isso, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Em todas as vezes, algumas atitudes que eu tenho que tomar, eu pergunto, Senhor, o Senhor faria isso? Amado Espírito Santo de Deus, me dê convicção disso, para que eu possa agradar o teu coração. E como filho de Deus, eu preciso olhar para Jesus. Ele sempre é à minha frente. O que eu posso fazer para agradar o Senhor? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, o capítulo 9. Mateus, o capítulo 9. Deixa aberta a sua Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Por que o Projeto Vida, ele... Pode deixar a sua Bíblia aberta, segura aí. Por que o Projeto Vida, ele viaja o nosso Brasil, né, o nosso estado, principalmente Curitiba, até a parceria que temos com a nossa Convenção Batista Paranaense. Por quê? Porque quando Deus passou a visão, entre muitas coisas que Deus falou, uma delas foi muito clara e muito forte. Disse assim, tire a igreja fora das 4 paredes. Quando eu era criança, alguns anos atrás, que não faz tanto tempo assim, né, eu andava com os missionários, eu era mascote de missionário. Eu tinha 5, 6 anos, e os meus pais me liberaram para andar com os missionários, aqueles missionários que vinham aqui para o Paraná, vinham aqueles Jeep de 4 portas, muitos de vocês não conheceram, né? Os mais experientes conheceram, aí depois entrou a Kombi. E eu lembro que a minha primeira palavra evangelística foi Tó, né? Eu entregava o folheto e falava assim, Tó, né? Aí o missionário disse assim para mim, assim, não,
Fala assim: Deus te ama, Deus te abençoe. E assim eu então comecei a desenvolver, falando sobre o amor de Jesus. Sabe o que acontece, irmãos? Por que nós temos que entender que a igreja, ela tem que estar fora das quatro paredes também? Por isso que eu quero que você entenda, dentro desse texto, a qualidade ou as características do nosso mestre. Amém? Vamos ler? Convido você para ficar em pé, então, para você dar uma esticada, né? Por acaso, se tiver alguém aí que durante o culto estiver dormindo, por favor, levanta a mão, que a gente já vai saber que tem alguém dormindo, né? Ninguém pode dormir, né? Uma chuvinha dessa daí, tá bom? Então vamos lá, vê se tem um crente do seu lado com Bíblia, né? Isso. Olha, vamos lá. Mateus, o capítulo 9, a partir do versículo 35, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades de moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara, irmãos, não é o Ceará, viu? É a seara, né? Tem muito cearense assim, né? E disse Jesus: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na tua casa, casa de oração, mas temos também, queridos irmãos, pessoas, famílias, que estão lá na sua casa, ouvindo, ó Deus, esta palavra do Senhor. Então nós pedimos, amado Espírito Santo, fale aos nossos corações. Tu sabes o quanto, Senhor, eu também preciso, como o Senhor já ministrou o meu coração, mas eu quero ouvir também a sua voz. Mistura, Senhor, as tuas palavras, ó Deus, nos meus lábios, para que possamos entender, ó Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu o abençoo, eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Ok, pelo menos dentro desse texto, nós poderíamos tirar várias lições, mas como não temos tanto tempo assim, vamos, pelo menos, como um bom batista, né, vamos classificar três características, né? Vamos falar pelo menos sobre três coisas que, amados, esse texto, esses versículos, ele sintetiza, sabe, como foi o ministério de Jesus, mas ele fala sobre a qualidade que a igreja tem que ter. Ele fala também, amados, como que as células, elas precisam agir. Enfim, como nós como igreja, nós precisamos andar, olhando para essa vontade, para essas características de Jesus. Com certeza, naquele tempo, Jesus era muito seguido pelos todos aqueles que ouviam a sua palavra, todos aqueles que viam milagres, todos aqueles que viam aquilo que Jesus fazia, aqueles milagres extraordinários, não só como as curas, mas também a multiplicação dos pães. E uma coisa que eu sempre falo para os missionários, falei, gente, nós estamos acostumados muitas vezes a ver milagres, como na última viagem que nós tivemos agora em Teixeira Soares, o milagre do tempo. Nossa, aquilo foi algo de Deus mesmo, bem no momento, na hora que nós íamos nos apresentar, eu vi Deus se manifestando, parou de chover, e nós tínhamos orado de manhã, pedido a Deus, falei, Deus,
eu preciso pelo menos que o Senhor segure essa chuva até a gente começar a terminar de recolher todo o equipamento. Oramos, cremos, e choveu, choveu, e quando nós fomos para a praça, ainda pingando, parou de chover. Mais um detalhe, acho que Deus brincou comigo ali, sabe? Na hora que eu estava fazendo apelo, começou a dar uns pingos grossos. Eu não sei, talvez eu pensei alto, eu disse assim, Deus, eu disse que depois de desmontar todo o equipamento, né? Irmãos, parou, fizemos o apelo, as pessoas vieram para frente, os jovens dançaram, cantaram, fizemos aquela festa, enquanto o pessoal estava ali cuidando, só que quando nós fomos para casa, o pessoal jantou, foi para o hotel, e eu cheguei em casa, caiu água. Um milagre de Deus. E olha, a primeira característica que eu quero destacar no ministério de Jesus, e percorria Jesus, está bem fácil ali, ó. E Jesus andava, Jesus, ele estava em vários lugares. Eu gosto de dizer o seguinte, que se Jesus Cristo hoje, ele está aqui junto conosco, inclusive ele está aqui agora, se ele tivesse fisicamente conosco, a gente poucas vezes viria ele dentro das igrejas. Eu acho que um lugar, pastor, que não seria fácil ouvir a mensagem de Jesus, seria nas convenções, porque Jesus ia descer-lhe a ripa, como Jesus fez ali para os fariseus. Mas Jesus estava em todos os lugares. Agora você pergunta assim, mas como eu posso fazer? Amados, quem é a igreja? Alguém pode me responder? É nós. Todo mundo levanta o dedo assim. Levanta um dedo. Agora aponta para a pessoa. A gente gosta de apontar para os outros, né? Aponta para o outro e diz assim, você é a igreja. Mas que tipo de igreja que você é? Você é aquela igreja estática? Aquela igreja que não se movimenta? Ou você é aquela igreja que anda, fala, anuncia? Você está na fila do banco, você não está reclamando do governo, você está falando de Jesus? Aquela pessoa que conversa com você e ela diz assim para você sobre uma enfermidade, muitas vezes até você fala sobre o teu melhor médico, mas você esquece de falar do médico dos médicos, que é Jesus. Você fala com aquela pessoa que diz assim, isso hoje é muito natural, eu estou me separando, fala, eu conheço um bom advogado para fazer a sua separação. E você esquece de falar do advogado dos advogados, que é Jesus. A igreja, amados, a igreja está visitando os vizinhos, está visitando os enfermos. A igreja, ela está presente nas células, com certeza, presente aqui também, mas em todos os lugares, a igreja tem que estar. Eu tenho muito contato com o pessoal da prefeitura, até por causa da nossa OSC, Projeto Vida. Irmãos, o que tem de crente dentro desses setores públicos, não só municipal, estadual e federal, a gente sabe que tem muito 007, estão às escondidas. Mas quando eles conhecem que eu sou um pastor, até não faço questão de falar, mas um outro conhece, sabe que eu sou pastor. O que você vê de pessoas cristãs? Quando existem algumas apresentações que se vai fazer numa praça, alguma coisa assim, a maioria das apresentações são cânticos espirituais. Por quê? Uma grande liderança da nossa prefeitura, principalmente do FAS, da Fundação da Ação Social, são pessoas cristãs. Eu vou falar uma coisa para você. Quando Jesus vier, vai ser tão rápido, milhares de pessoas
vão entregar suas vidas a Jesus. Sabe por quê? Por causa do movimento da igreja. Nós, como igreja, temos que ser que nem Jesus. E olha o que Jesus fazia. Jesus, ele ensinava. Jesus, ele pregava a palavra de Deus. E Jesus curava. A mesma coisa que nós temos essa autoridade, Jesus nos deu essa autoridade para fazer as mesmas coisas. E Jesus disse assim que nós faríamos maior do que Ele. Nós uma vez estávamos numa praça, uma cidade do Paraná. E tinha um senhor que chegou, entre muitas pessoas que chegaram. Esse homem, ele estava numa cadeira de rodas. Não sei se o pastor Daniel vai lembrar do Daniel Kister, né? Era um missionário que Deus fez uma obra muito grande na vida dele. E ele estava nessa praça, e esse homem já fazia 6 meses que não andava mais. E quando foi o momento que chamamos as pessoas para confessarem Jesus Cristo, esse homem ficou com a cadeira parada e quase todos foram para frente. E o missionário chegou do lado dele e disse: o senhor quer que eu leve a sua cadeira lá na frente? Ele disse: não, eu prefiro ficar aqui. E ele conversou, perguntou o que estava acontecendo. Aí ele falou assim: você aceita Jesus, quer entregar sua vida a Jesus aqui mesmo, sentado nessa cadeira? Ele disse que queria. Ele confessou a Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Aí depois disso, o missionário perguntou para ele assim: você quer sair dessa cadeira? Olha que ousadia. Você quer se levantar? E aquele homem falou assim: eu quero, mas eu não consigo. E ele disse assim: mas então eu vou te ajudar. E aquele homem saiu andando. Queridos, no domingo, nós fomos visitar esse homem. Ele estava por todos os lugares, todos os vizinhos estavam falando o que Jesus fez por ele no sábado à noite. A igreja, ela precisa estar presente. Segunda característica, Jesus, ele via a multidão. Amados, como eu oro, como eu peço a Deus, que eu quero ver as pessoas, a multidão, com os olhos como Jesus olhava. Você já notou que muitas vezes os nossos olhos são maus? Nós olhamos para as pessoas com crítica, com acepção, nós julgamos as pessoas. E se tem uma coisa que Jesus, quando ele olhava, a própria palavra diz que Jesus não veio para julgar. Jesus, ele olhava com amor, com compaixão. É fácil até aqui dentro, nós olharmos as pessoas. Embora a gente saiba que existe também muitas pessoas que olham de uma forma errada, mas todas as pessoas aqui são pessoas cheirosas. Usam os melhores perfumes, Jequiti, perfumes importados. Agora, lá na praça, aonde você tem muitas pessoas que se aproximam de você, são pessoas sujas, que estão mal cheirosas, usuários, bebida, drogas. Nós treinamos o nosso pessoal, quando a equipe está, inclusive nós tivemos problema, quem teve na última viagem agora, nós tivemos problema de briga, né, de alguma coisa assim, mas nós treinamos o pessoal, mas se ele começar a dar trabalho, a gente leva para trás
da van, e ali a gente apausenta ele, né? A gente tenta segurar ele para ele não dar escândalo. Mas Rio Grande do Sul, chega um homem alcoólatra com a sua bicicleta, empurrando a sua bicicleta. E esse homem, ele se sentou à frente e o pessoal se aproximou dele. Mas é interessante que aquele homem não deu trabalho. Ele deitou a sua bicicleta bem na frente. E o pessoal, todo mundo de olho nele. Quando foi no momento de entregar a sua vida a Jesus, que ele foi à frente entre muitas pessoas, os missionários têm que chegar lá, abraçar. E um homem estava todo sujo, barbudo, cabeludo, fedendo a pinga. Gente, com que olhos que você olharia para uma pessoa dessa? De que jeito é que Jesus olharia para uma pessoa dessa? E muitas vezes nós estamos aqui, há pessoas que estão aqui dentro, que elas saem da sua casa, muitas vezes usuários de droga, muitas vezes alcoólatra, muitas vezes na sua casa, é um inferno. Eles entram nesse lugar aqui, porque eles estão à procura de um lugar de paz. E quando você, a igreja, quando essa pessoa vai no grupo familiar, e aqueles que já fazem parte do grupo, você que já entende como agir como Jesus, você vai lá, cumprimenta aquela pessoa, que bom que você está aqui, como é que é seu nome? Gente, eu sempre digo o seguinte, a pessoa quando ela entra, ela senta lá atrás, dentro dos 10 minutos ela sabe se ela vai voltar ou não. E muitas vezes naquele momento de oração, ela sai, principalmente a forma que ela foi recebida. Mas se ela foi bem recebida, é 50% do apelo. Sabe por quê? Nossa, que lugar é esse? Que lugar maravilhoso é esse? A forma como estou sendo recebida, que lugar abençoado. E ela disse, eu quero isso para mim. E esse homem, alcoólatra, todo mal cheiroso, barbudo, cabeludo. Alguns missionários foram lá e abraçaram naquele momento de oração. E eles entenderam sim, nós temos que fazer algo além do que só isso. Levaram ele para a igreja, deram um banho nele, fizeram a barba, nós temos o pessoal de corte de cabelo, fizeram a barba, deram uma noite de príncipe para ele, deram café forte, ainda arrumaram a camiseta do Projeto Vida, para ele, calça, levantaram, muito bem, aquele homem, levaram ele para a casa dele, a mãe dele disse assim, o meu filho já faz pelo menos uma semana que ele não aparece, porque ele estava nas drogas, estava na bebida, e o pessoal disse assim para ele, seu Pedro, amanhã nós queremos o senhor lá na igreja, mas sem beber, sem usar droga, tal horário, nós queremos você lá. E quando foi no domingo, estava o seu Pedro lá. Irmãos, esse homem passou o dia todo, almoçou, junto com os missionários, fizeram o trabalho, estavam com eles o dia todo. E a equipe continua esse trabalho. Foi entregue o estudo bíblico para ele, como para os outros também que entregaram as suas vidas. Dali 15 dias eu recebo um e-mail do pastor. O pastor falando assim, pastor Paulo, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim a respeito do seu Pedro. E ele disse assim, a primeira notícia que eu tenho para te dar
é que o seu Pedro faleceu, cirrose hepática. Ele falou assim, mas sabe qual é a segunda? A melhor delas é que hoje ele está com Jesus. Queridos, isso é a maior alegria, a maior satisfação para nós. E muitos tantos e tantos casos que a gente nem consegue acompanhar. Mas a igreja, ela precisa entender que nós precisamos olhar para as pessoas que estão aqui dentro, para as pessoas que estão lá fora. Precisamos olhar com os olhos de Jesus, com os olhos de amor, de compaixão, porque as pessoas que estão fora, as pessoas que não têm Jesus, elas precisam ver em nós o próprio Jesus. Eu fico pensando, imaginando como era a fisionomia de Jesus. Você pode ter uma ideia? Porque as pessoas olhavam para Jesus e elas eram atraídas pelo olhar de Jesus. Algumas pessoas olhavam e elas imediatamente desviavam os seus olhos de Jesus. Por quê? Por causa da sua vida, por causa do pecado. Amados, quando nós nos aproximamos de uma pessoa que não tem Jesus, muitas vezes a pessoa até vai maltratar você. A pessoa muitas vezes, ela vai ser de uma forma que você não vai gostar. Mas sabe por quê? Porque se nós somos a luz, vai incomodar essa pessoa. Vai incomodar essa pessoa, porque ela é trevas. Mas quando nós agimos com essa pessoa com amor, quando nós abraçamos essa pessoa, pode ter certeza, o amor vai fazer a diferença. Não sei quantos de vocês acompanharam aquele testemunho da bruxa das drogas, a bruxa da Cracolândia, de Missões Nacionais. Eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho. Sabe o que levou aquela senhora a se entregar a Jesus Cristo? Simplesmente porque uma missionária chegou e abraçou ela, mesmo naquele estado que ela estava, abraçou e declarou o amor por ela. Hoje, ela já fez inclusive teologia, está no campo missionário. Amados, pelo menos até o que eu soube, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a palavra de Deus diz assim, o convite universal: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Olha, está sim de pessoas, talvez até aqui dentro, pessoas que estão cansadas. Você sabe o que mais nós encontramos dentro das escolas hoje? É incrível, gente. Está muito forte isso. Está muito forte. Pessoas querendo se matar. Quase todas as cidades que nós vamos, tem um caso, numa escola, tem um caso que alguém se matou. Chegamos numa escola do Rio de Janeiro, onde nós íamos fazer um trabalho a partir da quinta-feira. Mandaram nos avisar que não ia poder o Projeto Vida apresentar, por causa que tinha acontecido um desastre, mais ou menos assim falaram. Eu fui lá para conversar com a diretora não estava em reunião com todos os professores, com o pessoal da educação. Eu disse, mas o que foi que aconteceu? A vice-diretora, está vendo aquela marca lá? É aquelas escolas que são de 3 andares lá no Rio de Janeiro, esqueci o nome lá. Um garoto de 17 anos pulou de cabeça lá embaixo. Irmãos, estavam querendo proibir da gente não apresentar. Eu falei com a vice-diretora assim, falei, não, mas eu quero conversar com a diretora. Não, não pode. Não pode, que eles estão em reunião, não tem como conversar. Eu disse, mas querida, eu vim de Curitiba aqui
Aí eu saí do lado, eu falei, Deus, o que vamos fazer? Aí eu voltei, eu falei assim, sabe que eu estou muito preocupado? Falei para aquela vice-diretora. Por quê? Eu falei assim, eu estou com medo de Deus pesar a mão dele sobre a minha vida. Ela assim, mas por quê? Eu falei, inclusive sobre a sua. Aí ela olhou assim, falei, porque foi Deus que trouxe a gente aqui nesse momento certo. Aí ela ficou preocupada. Ela disse, então tá bom, vamos lá que eu vou levar você. Cheguei lá, ela foi lá, entrou na sala, chamou, veio a diretora, nunca vou esquecer o nome dela, Esther. Veio a diretora e eu falei para ela, mas não pode, não sei. Eu falei assim, querida, vamos fazer o seguinte, você me dá 10 minutos para mim conversar com todos os pedagogos, os professores, o pessoal da educação. 10 minutos, aí eu saio satisfeito. Irmãos, entrei, falei 20 minutos, mas eu vi que todo mundo estava com medo de dizer assim, vem, quer dizer, ninguém assumia. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim, faça isso. Aí eu disse assim, professores, diretores, pedagogos, todos vocês que estão aqui, eu vou te falar uma coisa, estamos para apresentar quinta e sexta, manhã, tarde e noite. Nós vamos apresentar só na quinta de manhã. Se vocês não gostarem, não precisa nem falar. Só falar, olha, muito obrigado, foi muito bom, fique tranquilo. Aí eles, então vamos. Então vamos. Irmãos, apresentamos quinta de manhã, quinta tarde, quinta noite, sexta de manhã, sexta tarde e sexta noite. E uma dessas apresentações, uma professora chorando, chegou para mim e disse assim, por que vocês não vieram apresentar uma semana antes daquele jovem se popular lá de cima? Irmãos, eu fiquei sem palavras. A única coisa que eu disse para ela, querida, eu não sei, mas Deus, Ele sabe. Irmãos, eu gostaria de ter pelo menos uma equipe para cada estado do Brasil. Nós estamos enfrentando uma situação muito difícil. Além do suicídio, alunas principalmente, estão se cortando. Cortam os braços, as pernas. Ansiedade. E todos que a gente conversa, no final a gente tem um bate-papo, todos eles quase dizem, eu pensei em tirar a minha vida. No Maranhão, onde estivemos, está uma crise muito forte dos alunos. Eles estão moendo giz, ou aquele negócio que é Errorex, e eles estão cheirando como cocaína. Isso é coisa do inferno. E nós como igreja, e queridos, como igreja, nós precisamos olhar e ver que essas coisas é uma realidade. A palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, para matar e destruir. E ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso e muitas vezes está fazendo dentro dos próprios lares, nas nossas casas, com os nossos filhos. Terceira característica de uma igreja de qualidade, uma igreja que quer ser avivada. Jesus não só percorria, Jesus não só via, mas conforme lá o versículo 37, que diz assim, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Eu pergunto para você, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito?
Irmãos, o povo lá fora, que não conhece a Jesus, está sedento. Eu quero falar para você que tem muita gente que está indo no centro de macumba, está indo no espiritismo. Sabe por quê? Ele está à procura de Deus. Ele está naquele lugar porque ele quer ter uma experiência. E muitas vezes você que conhece a água, que é Jesus, você toma da água, como eu acabei de tomar, e muitas vezes as pessoas estão olhando e não sabem o que está fazendo você ter uma vida de alegria. Nós que somos cristãos, temos Jesus no nosso coração, nós já temos a maior riqueza que existe, que é Jesus. Conheci um dos homens mais ricos no Rio de Janeiro, que era dono, ele já faleceu, era dono dos maiores shoppings. E ele era paraplégico, e ele ficava na sacada da sua casa. E eu, no tempo que eu estava no Rio, eu trabalhava lá no Morro da Formiga, e eu conheci o jardineiro que cuidava da casa dele. Aquele homem que tinha tudo, financeiramente, muito dinheiro, e ele sentado na sacada da sua casa, levavam ele, e ele olhava que chegava o jardineiro, de bicicleta, todo feliz, e ele chegava todas as vezes assoviando. Um dia ele se incomodou com aquilo, ele disse, mas como é que pode? Aquele jardineiro, ele não tem nada, tem uma bicicleta, e mora em alguns dos morros aqui do Rio de Janeiro, mas o que é que tem com ele que não tem comigo? E ele mandou chamar esse jardineiro, e perguntou, onde você mora? E ele falou, eu moro no Morro da Formiga. E começou a fazer um questionamento, ele disse assim, mas como é que pode? Você não tem nada, eu vejo que você chega com uma bicicleta, eu chego, e o que é que faz você ficar assoviando, você cantando? Aquele homem olhou e disse assim, uma coisa, é Jesus que mora dentro do meu coração, é Ele que me faz sentir assim. O que é que faz você feliz? É o dinheiro? É o emprego? O que é? Queridos, é Jesus que nos faz feliz. Encerrando, na terceira característica, Jesus, ele levou as pessoas, aos seus discípulos, a olharem e dizendo, são poucos os ceifeiros. Lá no Velho Testamento nós temos uma conversa, que inclusive faz parte quando se vai fazer o concílio, da presença da Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando Deus fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se levantou um homem, Isaías, profeta Isaías, que disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu não sei como é a sua vida em cumprimento à vontade de Jesus, à vontade de Deus. A missão é para todos nós, o id é para todos nós, e de todas as formas. Eu tenho algumas vezes que eu saio com a minha esposa, né? O homem geralmente não gosta de shopping, né, irmãos? A esposa gosta, né? Mas a gente tem que alegrar o coração da esposa. Irmãos, e eu falo para ela assim, ó, eu dou o cartão para ela, falo, pode gastar à vontade. Pode gastar à vontade, usa todo o limite. Tá certo que o limite é R$50. Daí eu falei, mas... E a gente sempre no final, depois que vai passear, a gente gosta de comer aquela massa do Mac. E
E uma das várias experiências que nós tivemos, e essa marcou bastante, eu cheguei e disse para a menina que nós queríamos 2 massas, uma estava preparando e a moça do caixa, eu disse assim, sabia que tem alguém que é apaixonado por você? Ela disse, por mim? Eu falei, é. E essa pessoa mandou dizer que ela ama você muito. Mas eu? É você. Eu perguntei se ela era casada, né? Ela disse que não. Aí eu falei, agora eu aproveitei, né? Falei, ó, e ela está aqui, ela está olhando para você. Mas ela ama você. E a menina ficava assim, ó, olhando para o shopping, para tudo que era lado. Mas eu tenho certeza que sou eu? Sim. E tem mais uma, ela quer se encontrar com você hoje. Aí eu disse assim para ela, posso falar quem que é ela? Ela disse, pode. Jesus. Queridos, essa jovem começou a chorar. Os olhos encheram de lágrimas. A palavra de Deus diz que quando você fala de Jesus, quando você leva alguém lá na célula para ouvir da palavra de Deus, quando você dá o testemunho da sua vida, a palavra de Deus diz que nós somos sábios. E tem mais uma, quando nós assim fazemos, nós ficamos numa alegria, sabe, que não tem preço. E eu fiquei 2 vezes alegre. Primeiro, porque eu falei de Jesus. E segundo, porque ela fez o meu sorvete maior do que da minha esposa, né? Jesus disse para nós orarmos, para que se levante mais obreiros. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu não posso. Eu não posso sair da minha casa, eu não posso. Mas não é isso. Existem 2 tipos de chamados. O chamado geral, que todos nós, é o ID de Jesus, todos, ninguém, todo aquele que tem Jesus precisa obedecer esse chamado. Você está com a água, que é Jesus. Você precisa anunciar às pessoas, porque elas estão morrendo de sede, e elas vão morrer no pecado, estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas existe o segundo chamado. O segundo chamado, lá no ventre da sua mãe, a palavra de Deus diz que, Jeremias fala que todos fomos abençoados, mas tem aquele que lá no ventre da sua mãe, Deus disse, você vai ser pastor, pastora, missionário, missionária, que eu chamo de figurinha marcada. Eu não tenho ido a todas as nações, mas eu tenho muitos missionários, filhos, que vieram, que estão em muitas nações. O próprio pastor Dariel, né? Nação rubro-negra, né? Rio de Janeiro. Hoje, um homem casado, casou no Projeto Vida e faz a obra do Senhor. Um filhão do coração, que obedeceu. E a minha pergunta, e você? Você tem obedecido? Talvez não para ir a lugares distantes, mas os teus vizinhos. O que você tem feito para ganhar os seus vizinhos? Eu vou orar nesse momento. Eu quero orar especificamente para você que quer dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Mas pense antes de você vir para cá. Sabe por quê? Porque Deus pode e vai fazer uma revolução na sua vida. Quando eu atendi um chamado, Senhor, eis-me aqui, muita coisa aconteceu na minha vida. Mas eu digo uma coisa para vocês, eu não troco nada, nem como empresário, nem a vida que eu tinha, mas jamais vou trocar por aquilo que eu faço hoje. Então eu convido você, sai do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Você que talvez vai chegar e dizer assim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, confie na minha vida agora. Eu vou convidar a igreja a se colocar em pé.
Pode sair aqui, nós vamos orar. Vamos orar pela sua vida. Mas talvez tenha aqui alguém que nessa noite quer conhecer, quer entregar a sua vida a Jesus. Pode vir à frente também. Alguém que, se sair daqui, se Deus chamar você, e você não tem Jesus, você não vai morar com Jesus lá no céu. Mas se você confessar Jesus, agora com teu coração, crer com a tua boca e crer no seu coração, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Irmãos, quando Deus confirmou o chamado na minha vida, eu sofri muito. Sabe por quê? Não foram as percas. Não foram as percas. Eu já estava como missionário no Amazonas. E Deus teve que mostrar para mim de uma forma muito difícil o chamado que eu tinha. Quando eu estava numa segunda-feira, eu estava orando a Deus, porque a minha vontade era voltar para a vida de empresário. Eu falava: Deus, eu deixei tantos negócios, tantas coisas a fazer. E quando eu entrei na casa que eu estava, tomando café, alguém chegou à porta e queria que alguém orasse por uma menina de 13 anos que estava com câncer. Queridos, eu disse para a missionária, eu disse: olha, eu não posso ir agora, mas eu quero, depois do almoço. Marcamos para as 3 horas da tarde. Quando eu olho no meu relógio, era 20 para as 4. Estávamos numa confraternização. Passei na casa da missionária e fomos a esse lugar. Só ela que sabia. Um lugar muito pobre. Jamais vou me esquecer dessa cena. Uma rua que descia. E ela disse assim: eu acho que essa menina mora lá onde está aquele grupo de pessoas lá fora. Eu estava passando em frente da igreja da Assembleia de Deus, até brinquei com ela. Eu disse assim: os irmãos já chegaram antes da gente. Antes fosse isso. Quando eu chego, estava um grupo de pessoas desesperadas ali na frente. Perguntei para um jovem: o que foi que aconteceu? Ele disse assim para mim, que ela tinha acabado de falecer. Irmãos, eu entrei numa crise naquele momento. Uma casa simples, 2 janelas, uma escada, uma varanda. E eu subi, fui entrando para dentro da casa. Quando eu passo do lado, sobre a mesa, estava uma garota de 13 anos estendida. Isso foi na cidade, lá de Belém do Pará, lá no meio do Amazonas, chamado Breves, capital da ilha do Marajó. E quando eu olho, eu vejo aquela garota. Eu comecei a falar com Deus: mas Deus, por que o Senhor não esperou 15 minutos, mais 10 minutos? O Senhor poderia ter esperado. Entrei num quarto muito simples, e havia ali uma mãe desesperada, chorando pela perca da sua filha. Irmãos, eu não tive palavras, não tinha o que falar. Saí, voltei, não acreditando naquilo que estava acontecendo. Eu coloquei a minha mão sobre o braço daquela menina que estava quente. Parece que a minha mão se segurou firme e eu não conseguia soltar. E sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a entrar. A pequena sala lotou, as pessoas começaram pela janela, a área lotou.
E eu não sabia o que fazer naquele momento. Eu abaixei a minha cabeça, orei e disse assim: Deus, se o Senhor quiser que eu ore por essa menina e faça como Jesus fez, filha de Jairo, orar e ela ressuscite, ou como Jesus fez com Lázaro, Senhor, pode usar a minha vida. Amados, eu ouvi uma voz, veio ao meu coração que disse assim: Você está disposto a ver pessoas curadas? Você está disposto a ver pessoas ressuscitadas? Mas o mais importante você não está disposto a fazer é falar do meu nome. Jesus, ele curava, cura e vai curar eternamente. Mas vale a pena uma pessoa ser curada e ir para o inferno? Não. Vale a pena ela ser curada, glorificar a Deus, ou ela possa aceitar a Jesus e Deus levar. E eu pergunto para você: aonde está o teu coração? O que você tem feito do chamado? O que você tem feito do chamado de Jesus? O que você tem feito? Você tem, Lucas 14, 23, disse, o Senhor disse ao seu servo: saia pelos caminhos, atalhos, vales e valados, e traga as pessoas para que a minha casa se encha. Será que você tem feito isso na célula? Será que você tem convidado os seus amigos para virem para este lugar aqui, para ouvirem a palavra de Deus? Com certeza você conhece um bom atalho, todo mundo conhece. Você conhece caminhos onde moram os seus amigos, seus vizinhos. Hoje, muito mais do que isso, o seu próprio telefone você pode usar para evangelizar pessoas. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Eu queria que alguém pudesse estar orando aqui. Senhor Deus, Papai do céu, nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos que este é um lugar de encontro também com o Senhor. Esse é um lugar de comunhão. E esse é um lugar, ó Pai, aonde, ó Deus, o Senhor fala aos nossos corações. Papai do céu, eu quero pedir ao Senhor que cada pessoa que está aqui hoje ela sai aqui desse lugar desafiado a trazer mais alguém. Hoje teremos uma grande celebração, e a pessoa mais importante vai estar aqui, é o próprio Senhor. Jesus vai estar aqui, e nessa noite milagres vão acontecer, curas vão acontecer. Nessa noite pessoas vão entregar as suas vidas a Jesus. Essa noite é uma noite especial. Por isso, Senhor, coloque esse desafio, ó Pai. Deus, aonde estiver também a noite, será da mesma forma, porque o Senhor está em todos os lugares. Papai do céu, que o Senhor possa levantar, nós oramos, que o Senhor possa levantar aqui nesse lugar, homens, mulheres, dispostas a atender o chamado do Senhor. Ó Deus, para irem ao campo, pastores, pastoras, também para exercer a função, aqui liderança dentro dessa igreja. Desperta, Senhor, porque a tua igreja cresce e precisamos de líderes. Deus abençoe, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Teremos uma noite especial à noite. Teremos um culto especial agora à noite, com a volta das mulheres da Casa do Oleiro. Vá em paz, vá adorando ao Senhor. Guarde essa palavra e aplique ela no seu coração em nome de Jesus. Deus te abençoe.